Olá, prezado Matheus, tudo bem com você? Bom, sou o professor Roberto e vamos lá, suas dúvidas, né? Bem interessante que você me mandou esses apontamentos. Vamos tentar ao máximo resolver isso. Eu vi que você colocou que alguns conceitos atrapalham. Então tá. Essa primeira pergunta diz, ó, um aluno sentado na carteira da sala observa os colegas, também sentados nas respectivas carteiras, bem como um mosquito que voa perseguindo o professor que fiscaliza a prova da turma. Das alternativas a seguir, a única que retrata uma análise correta do aluno é: o que nós estamos trabalhando aqui? Com uma questão chamada de referencial. Para que eu consiga identificar se um corpo está em movimento ou em repouso, eu preciso sempre de estabelecer um referencial de análise, tá? Um referencial. O que é um referencial? Algo que você tem fixo ou em movimento, mas que você vai usar como parâmetro de análise. Eu posso ter um corpo que ele está em movimento ou em repouso. Tudo vai depender de um referencial. Para ficar mais fácil, pense em um carro, uma pessoa dentro de um carro. Você, Matheus, é o motorista e eu sou o seu passageiro, estamos a 100 km por hora. Se eu olho para você, eu percebo que você está em repouso. Por mais que o carro esteja em movimento, para o nosso referencial, o nosso espaço, isso gera um repouso. Mas se a gente tem um observador fora do carro na calçada, ele vai olhar para nós e ele vai perceber que nós estamos em movimento. Então nós temos um referencial, tá? Tudo vai depender do seu referencial, beleza? Então vamos lá. A velocidade de todos os meus colegas é nula para todo observador na superfície da Terra. A velocidade de todos os meus colegas é nula? Como que eu vou afirmar? Como assim minha velocidade é nula? Eu posso ter eles em movimento, é, não necessariamente, né? Gera uma certa interpretação. Vamos lá. B. Eu estou em repouso em relação aos meus colegas, mas nós estamos em movimento em relação a todo observador na superfície da Terra? Não. Eu estou em repouso em relação aos meus colegas. Mas nós estamos em movimento em relação a todo observador na superfície da Terra? Não, eu posso ter alguém olhando em movimento, pode ter a mesma velocidade que eu, isso vai me gerar um equilíbrio também. Por mais que eu tenha dois carros, um do lado do outro, mas se os dois têm a mesma velocidade, você vai perceber que um, em relação ao outro, está em repouso, um equilíbrio dinâmico, né? C. Como não há repouso absoluto, não há nenhum referencial em relação a nós, a qual nós, estudantes, estejamos em repouso. Há referencial, se eu analiso, quero saber eu agora, em relação ao meu espaço físico, eu estou em repouso. Mas eu devo concordar, para um observador fora da Terra, ele vai perceber que a Terra tem movimento. Então, tudo que está na Terra também está em movimento. É uma questão de referencial. Então vamos lá. E, mesmo para o professor que não para de andar pela sala, seria possível achar um referencial em relação ao qual ele estivesse em repouso? Sim. Como eu disse, lembra do exemplo do carro? Uma pessoa a 100 km por hora, um carro a 100 km por hora, um outro carro também com a mesma velocidade. Se um motorista olha para o outro, um em relação ao outro estará em repouso, tá? Então, o que eu preciso? Que tenha do lado do professor uma pessoa com a mesma velocidade. Beleza? Então, essa questão, ela trabalha um pouquinho algo de referencial. Tudo bem? Se você tiver dúvidas, por gentileza, manda para cá. Alternativa correta, letra E. Beleza? Bom, bora para a próxima então. Ixi. Dessa daqui você pediu a questão 2, tá? E a questão 3, certo? Vamos lá. Quanto às leis de Newton, suas aplicações e consequências, considere as seguintes afirmações. As leis de Newton, elas trabalham com o que em específico? Elas trabalham com dinâmica, movimento. Tá? Dinâmica é o estudo do movimento preocupando com quem causa esse movimento. E aí nós temos as três leis. Inércia, primeira lei de Newton, todo corpo em repouso tende a permanecer em repouso, todo corpo em movimento tende a permanecer em movimento, a não ser que uma força atue sobre ele. Segunda lei de Newton é chamada de princípio fundamental da dinâmica, que diz que força resultante é igual a massa vezes a aceleração. O resultante de todas as forças que atuam no corpo é igual a massa vezes a aceleração, né? E a terceira lei de Newton diz que
toda ação existe uma reação de mesma intensidade, mesma direção em sentidos opostos, tá? E que eu preciso de pelo menos dois corpos para ter um par de ação e reação. Beleza? E aqui diz: quanto às leis de Newton. Se um corpo está sob ação de duas forças de mesma intensidade, ele deve estar em equilíbrio. Olha só, vou desenhar para cá. Se eu tenho um bloco, eu tenho duas forças. Eu posso ter duas forças para cima, elas serão somadas. Eu posso ter uma força para cima, uma força para baixo, que pode gerar um equilíbrio, tá? Eu posso ter duas forças no sentido para a direita. Eu posso ter uma força para frente, uma força para trás. Então quer dizer o quê? Se elas têm a mesma intensidade, não garante que elas tenham equilíbrio. Pode acontecer? Pode, mas não garante que tenha esse equilíbrio, ok? Então isso aqui está errado. 2. Se o motor de um barco exerce sobre a água de um rio uma força de mesma intensidade que a correnteza exerce sobre o barco, no sentido oposto, ele deve permanecer em repouso em relação à margem. Ó, é uma questão bem interessante. Tente interpretar melhor. Ó. Se o motor de um barco exerce sobre a água de um rio uma força de mesma intensidade que a correnteza exerce sobre o barco, no sentido oposto, ele deve permanecer em repouso em relação à margem? E aí, o que você acha? Tá, nós estamos trabalhando só com a questão de força, mas ele vai anular? Só tem essas forças ou ele vai entrar em movimento? Vamos lá. Se o motor de um barco exerce sobre a água de um rio uma força de mesma intensidade que a correnteza exerce sobre o barco no sentido oposto, ele deve permanecer em repouso em relação à margem? O que que é o repouso, né? Então vamos identificar esse termo repouso, tá? Já voltamos a falar nela. 3. Ao subir o trecho da serra na rodovia dos Imigrantes, um veículo recebe da pista uma força perpendicular ao seu movimento de intensidade menor que o seu peso. Olha que legal essa pergunta. Ao subir o trecho da serra da rodovia dos Imigrantes, um veículo da pista, um veículo recebe da pista uma força perpendicular ao seu movimento, de intensidade menor do que o seu peso. Será possível uma força ao subir o trecho da serra na rodovia? Então vamos pensar nisso aqui, ó. Eu tenho a rodovia da serra. A rodovia está aqui, ele está subindo, né? Ele está subindo. Quais forças ele vai ter? Ele tem a força para frente, mas ele está falando aqui sobre a pista. A rodovia vai exercer uma força para cima, chamada de força normal, tá? Só que nós temos uma força para baixo, que é chamada de força-peso. Para eu saber esse peso, veja, a normal não é igual a peso aqui. Eu vou precisar decompor esse peso em Px e Py, tá? Então, nesse caso, ele disse o seguinte, ó, o veículo recebe da pista uma força perpendicular ao seu movimento de intensidade menor que o peso. Bom, essa força que eu tenho aqui é uma componente do peso, tá? Para eu encontrar o valor desse PY, eu preciso pegar o peso e multiplicar pelo cosseno do ângulo. E quando eu multiplico pelo cosseno do ângulo, eu tenho um valor menor que 1. Certo? Então, sim, essa força normal, ela vai ser menor do que o peso, tá? Porque o ângulo que eu tenho, ele é menor que 1. Beleza? Então, a única alternativa correta aqui é a nossa alternativa 3. A resposta correta é, se ele não tivesse subindo, tá? Se ele tivesse em uma superfície horizontal, aí sim, a normal seria igual a peso. Tá bom? Tá, e se o motor de um barco exerce sobre a água de um rio uma força de mesma intensidade que a correnteza exerce sobre o barco? Veja, o motor exerce uma força sobre o rio e ali está indo uma força sobre o barco. A força do motor é maior, tá? Então o motor estará em movimento. O barco estará em movimento,
tá bom? Então, a única alternativa aqui é a alternativa correta, 3, ok? Alternativa C, alternativa 3, beleza? Espero que não fique confuso, porque os termos são muito próximos. Uma questão de plano inclinado, uma questão de plano horizontal, pode gerar certa dúvida, tá bom? Vamos lá. Próxima questão. A questão 3. Um paraquedista salta de um avião e cai em queda livre até sua velocidade se tornar constante. Podemos afirmar que a força total atuando sobre o paraquedista após sua velocidade se tornar constante é. O que quer dizer este termo? Velocidade constante. Velocidade constante quer dizer que essa velocidade não varia. E quem é o agente causador da variação de velocidade? A aceleração. Se não varia a velocidade, a aceleração é nula. E, pelo princípio fundamental da dinâmica, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Se a aceleração é nula, a força também será nula. Fechou? Então, questões de interpretação. Bora lá. Próxima. Aqui nós estamos trabalhando com uma questão, ó, Rita está esquiando numa montanha dos Andes. A energia cinética dela, em função do tempo, durante parte do trajeto é representada nesse gráfico. Então veja, chega num certo momento, ela tinha uma energia cinética. Lembrando que a energia cinética é a energia responsável pelo movimento. A energia cinética, num certo momento, diminuiu, tá? E depois a energia cinética dela aumenta, tá? Em função do tempo, tá? Então vamos lá. Os pontos Q e R indicados nesse gráfico correspondem a dois instantes diferentes do movimento de Rita. Despreze todas as forças de atrito. Com base nessas informações, é correto afirmar que Rita atinge, bom, velocidade máxima em Q e altura mínima em R. Velocidade máxima em R e altura mínima em Q. A velocidade máxima em Q e altura máxima em R. Velocidade máxima é em R e altura mínima em Q. Olha só que interessante. Veja, a nossa energia cinética, ela está relacionada com o quê? Com o movimento. Quanto maior a velocidade, maior a energia cinética. Então, o que que aconteceu aqui? Aqui, a energia cinética dela diminuiu. Diminuiu por quê? Porque ele está subindo, 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 subindo. Tá? Então, em Q, a altura dele é máxima. Menor energia cinética, maior energia potencial. Logo em seguida, toda essa energia potencial gravitacional que ele subiu vai ser transformada em movimento. Ele vai adquirir uma velocidade máxima no ponto R, tá bom? Seria mais fácil se você entendesse esse gráfico não de energia cinética, e sim de energia mecânica. Lembrando que energia mecânica é energia cinética mais energia potencial. Como é que ele está trabalhando especificamente com energia cinética, eu preciso entender isso. Diminuiu a energia cinética, perdeu a velocidade, mas ele perdeu a velocidade porque ele ganhou altura, tá? E aqui a energia cinética é máxima. Então ele foi descendo com a velocidade aumentando. Beleza? Então resposta correta aqui, letra B. Próxima. Bom, aqui nós temos questões de operação matemática, né? Eu acho que você até respondendo à tutoria que conseguiu fazer essa, mas vamos lá, ó. Uma plataforma retangular com massa 90 toneladas. Vamos ver que talvez seja importante isso. Massa 90 toneladas. Deve ser apoiada por estacas com seção transversal quadrada de 10 centímetros por 10 centímetros. Sabendo que o terreno onde as estacas serão fincadas suporta uma pressão correspondente a 0,15 toneladas, toneladas por centímetro quadrado, determine o número mínimo de estacas necessárias para manter a edificação em equilíbrio na vertical. Bom, o que que nós precisamos fazer aqui? Nós precisamos fazer uma proporcionalidade. O que que o enunciado está dizendo aqui, ó? Que ele suporta, ó, uma pressão correspondente a 0,15
toneladas por centímetro quadrado. Então, eu tenho aqui, ó, 0,15 toneladas para cada vou colocar aqui melhor, 1 centímetro quadrado. Mas ele falou que cada estaca é... Quanto vale cada estaca? Qual que é a área total de cada estaca? Vamos primeiro calcular isso, eu acho que vai ficar mais fácil. Vamos lá. Aqui eu tenho o seguinte, cada estaca dessa tem uma área de 10 por 10. Então, perdão, essa minha estaca tem lados de 10 por 10. Qual é a minha área? 10 por 10, 10 vezes 10, eu tenho uma área total de 100 centímetros quadrados. Bom, como que eu vou conseguir fazer essa proporcionalidade? Qual que é, qual que é a massa total desse prédio? Vamos fazer a nossa regrinha de 3 aí. 0,15 toneladas, 1 centímetro quadrado. Eu sei que eu tenho cada uma 100 centímetros quadrados. Mas eu vou pegar agora aqui, ó, as 90 toneladas. As 90 toneladas vão cobrir qual área total? Aí dessa área total, eu vou distribuir pela área de cada uma dessas estacas. Regrinha de 3, ó. Regrinha de 3. Veja, aqui já está em tonelada, mesma unidade de medida. Aqui eu tenho uma área de centímetro quadrado, eu vou encontrar uma área total em centímetros quadrados, certo? Então vamos fazer uma multiplicação cruzada aqui, ó. 0,15 x é igual a 90 vezes 1, tá? 90 vezes 1. O tonelada eu vou simplificar, porque já está na mesma unidade de medida. Então, o 0,15 está multiplicando, passa dividindo. 90 dividido por 0,15, 90 dividido por 1,5 dá 60, 90 dividido por 0,15 gera 600 centímetros quadrados. Então, veja, esse prédio, ele tem 90 toneladas, eu preciso de uma área total de 600 centímetros quadrados. Cada estaca tem quanto? 100 centímetros quadrados. Então, o que que eu vou fazer? 600, perdão, vou dividir por 100 centímetros quadrados. Quarta zero, 6 dividido por 1, eu vou precisar de um mínimo de 6 estacas. A alternativa correta, letra D. Beleza? Tranquilinho? Podemos prosseguir? Aí eu percebi, se eu não me engano, foi essa questão que você citou lá. Professor, eu estou com certa dificuldade para compreender essa questão. Vamos lá. Durante uma temporada de férias na casa de praia, em certa noite, o filho caçula começa a apresentar um quadro febril preocupante. A mãe, para saber com exatidão a temperatura dele, usa um velho termômetro de mercúrio que não mais apresenta com nitidez os números referentes à escala de temperatura em graus Celsius. Para resolver esse problema e aferir com precisão a temperatura do filho, a mãe decide graduar novamente a escala do termômetro, usando como pontos fixos as temperaturas de gelo e do vapor da água. Os valores que ela obtém são 5 centímetros para o gelo e 25 centímetros para o vapor. Com essas informações, com essas aferições em mãos, a mãe coloca o termômetro no seu filho e observa que a coluna de mercúrio para de crescer quando atinge a marca de 13 centímetros. Com base nesse dado, a mãe concluiu que a temperatura do filho é D. Nossa, que volta! Que volta, que volta, que volta. É, Professor, como que eu vou resolver isso? O que que você precisa saber? Como nós podemos fazer uma escala de conversão, tá? Como nós podemos fazer essa escala de conversão? O nosso enunciado, ele colocou o ponto. Ele colocou um ponto chamado de ponto de gelo e ponto de vapor, também chamado como ponto de fusão e ebulição da água. Sabe aquela escala de conversão de Celsius para Fahrenheit para Kelvin? Eles utilizam exatamente esses pontos de fusão e ebulição do gelo. Tá? Então eu vou mostrar para você elas e delas a gente vai fazer essa conversão aqui. Tá? Então, Celsius, Kelvin, Fahrenheit utilizaram esses três valores. Pegaram água nas três escalas, ó, água nas três escalas.
E aqui eles determinaram, em cada uma das suas escalas, qual é a temperatura de fusão da água e de ebulição da água. Vamos lá, na escala Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Na escala Celsius, a água congela a 0 graus e ela ferve a 100 graus Celsius. Na escala Fahrenheit, ela congela a 32 e ela ferve a 212. Na escala Kelvin, ela congela a 273 e ela ferve a 373, tá? Kelvin não tem grau e no padrão do Sistema Internacional de Unidades é a escala que nós utilizamos, tá? Então, como eu tenho uma proporcionalidade, fusão e ebulição da água, eles pegaram um ponto, eles pegaram um ponto em comum nessas três escalas. Vou pegar um ponto qualquer aqui, ó, aqui. Eu vou chamar esse ponto de C, esse ponto de F, esse ponto de K. Uma mesma temperatura nas três escalas. Isso aqui, claro, proporcional. Então, o que que eles fizeram? Ó? No ponto Celsius, eu vou subtrair a temperatura de fusão, C menos zero, dividido pela temperatura de ebulição menos fusão, 100 menos zero. É igual temperatura de F menos temperatura de fusão, dividido ebulição menos fusão, 212 menos 32. Fizeram isso também na escala Kelvin. Kelvin menos, esse menos não está aqui não. Kelvin menos 273 dividido por 373 menos 273. Certo? Beleza? Foi isso que eles fizeram. Eu já vou aproveitar o seguinte: dá para converter nesse termômetro que a mãe aqui utilizou na nossa escala? Dá. Ela fez o seguinte: ela escalonou o termômetro dela, vou deixar aqui, ó. Da seguinte forma, ela encontrou aqui, ó, ponto de fusão. Qual foi o valor que ela encontrou? Ela me passou dois valores: 5 e 25, certo? Então aqui, ó, no ponto zero, eu tenho 5. Eu vou chamar, e na temperatura máxima, ela chegou em 25. E eu vou pegar nessa mesma escala aqui para converter para Celsius, Fahrenheit, Kelvin. Eu vou chamar essa substância de M, M de mãe, tá? Só porque foi o que ela fez. E eu vou fazer a mesma escala, ó. M menos 5 dividido por ebulição menos fusão. 25 menos 5, tá? Então você consegue fazer a conversão para toda e qualquer unidade de medida, tá? Só vou simplificar aqui, ó. C menos zero ficará C. 100 menos zero, 100. Depois, F menos 32 dividido. 212 menos 32, 180. K menos 273 dividido por 373 menos 273, 100. E aqui, é claro, a nossa unidade que nós construímos agora do termômetro dessa mãe. M menos 5 dividido 25 menos 5, 5. Certo? Só que veja, o que que o nosso enunciado quer? Eu quero saber qual é o valor da temperatura na escala Celsius. Eu vou pegar aqui, ó, apenas isso aqui. Aí você vai falar para mim: ah, professor, mas lá eu uso C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9, que é igual a K menos 273 sobre 5. É só você simplificar esses denominadores por 20. A relação é a mesma, tá? Mas como eu quero só concluir a questão, vamos lá. Qual foi, opa, qual foi a temperatura que ele encontrou, né, que ela encontrou? 13. Então vai ficar, ó, 13 menos 5 dividido por 5 é igual a C sobre 100. Beleza? 13 menos 5, 8 sobre 5 é igual a C sobre 100. Deixa eu tirar aqui minha tela. Então, multiplicamos cruzado. 5C é igual a 800, tá? Certinho. Oh, perdão, eu cometi um equívoco aqui, ó. 25 menos 5 não é 5, é 20. Então, aqui, ó, é 20 e aqui é 20. Aí, ó, 20 vezes C, 20C. Então, a temperatura na escala Celsius
800 dividido por 20 igual a 40 graus Celsius. Beleza? Então veja, eu preciso de toda essa informação de conversão para conseguir chegar na escala estabelecida pelo nosso sistema. Fechou? Tudo bem? Dilatação. Dilatação eu posso ter uma dilatação linear, superficial ou volumétrica. Tá? Nesse caso, esse experimento se chama anel de Gravesand. Nós deixamos uma esfera com um volume suficiente para passar neste anel, porém, quando nós aquecemos essa esfera, ela acaba não passando. Por quê? Porque temperatura é uma grandeza que mede o grau de agitação das moléculas. Se eu aumento a temperatura, se eu insiro uma fonte de calor nessa esfera, a energia cinética das moléculas aumenta, fazendo com que ele ocupe uma região maior. Isso se chama de dilatação. Resumo, é isso, tá? Então, ó, verifica-se na figura acima que inicialmente não é possível passar o anel, a esfera através do anel de metal. Porém, ao aquecer o anel do metal, a esfera passa facilmente. A alternativa que explica corretamente isso é A. O aumento da temperatura causada pela chama da vela aumenta a agitação térmica das partículas do metal, o que provoca uma redução do diâmetro do anel, facilitando a passagem da esfera. Não. Conforme você coloca energia, ela vai dilatar. Tá? Então, eu acredito que nessa questão houve algum erro conceitual. O professor ele deve ter invertido o termo aqui. Ó. O aumento da temperatura causado pela chama das velas aumenta a agitação das partículas do metal, o que provoca um aumento do diâmetro. Tá? Porque no gabarito oficial, essa é a resposta correta, mas esse termo aqui, ó, ele não está condizente, tá? Porque, se eu não me engano, ela está igual à alternativa D ou C, tá bom? Então, aumentando a energia, aumentando a temperatura, aumenta-se o volume, tá bom? Isso pode ser linear, uma dilatação linear. Se eu pego uma barra e se dá uma fonte de calor, ela dilata. Se eu tenho uma chapa, ao incidir energia nela, aumenta a temperatura, aumenta a agitação das moléculas, tudo bem? E na questão 8, só para concluir, numa área de praia, a brisa marítima é, a- é uma consequência da diferença no tempo do aquecimento do solo e da água, apesar de ambos estarem submetidos a uma mesma condição. Bom, irradiação solar no local que se aquece mais rapidamente. O ar fica mais quente e sobe, deixando a areia de baixa pressão, provocando deslocamento do ar da superfície, que está mais fria para o mar. À noite ocorre um processo inverso ao que se verifica durante o dia. Como a água leva mais tempo para esquentar de dia, mas também leva mais tempo para esfriar à noite, o fenômeno noturno, brisa terrestre, pode ser explicado da seguinte maneira. Então, rapidinho, 2 pontos. Aqui é aquilo que nós chamamos de correntes de convecção. Se você prestar atenção, o ar-condicionado ele é colocado na parte superior. Por quê? Porque ele vai soltar o ar gelado. O ar gelado ele é mais denso, ele é mais pesado. Ele tende a descer. O ar quente, ele está mais agitado. As moléculas mais agitadas, ele é menos denso, ele tende a subir, tá? Por isso que o ar-condicionado é lá em cima. E é exatamente o que acontece aqui. O que ele está explicando? Ele está explicando que ocorre que a areia e a água, elas possuem capacidades térmicas diferentes. A areia, ela tem uma capacidade térmica muito baixa. Então, o mínimo de calor que você incide nela, ela já esquenta. Rápido, rápido. A areia de manhã está gelada, 10 horas já está quente. A água está gelada. Chega às 5 horas da tarde, a água está quente. Depois de um dia inteiro esquentando. A areia já está gelada. Esfria muito rápido. Isso é capacidade térmica, tá? Então, o que ele está justificando aqui é exatamente esse fenômeno, tá? Então, vamos lá. O ar que está sobre a água se aquece mais. Ao subir, deixa uma área de baixa pressão, causando o deslocamento do ar do continente para o mar. Perfeito. Já conseguimos justificar isso, tá? Então, o enunciado traz a justificativa para a resposta correta. Beleza? Bom, eu tentei ser o mais sucinto, não sei se é o suficiente. Se você tiver dúvida, se não ficar claro algum ponto, por favor, manda na tutoria que eu te ajudo. Beleza? Forte abraço, bons estudos e conte com a gente. Até mais.